E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e estamos juntos novamente para mais um exercício resolvido. E hoje a gente tem um clássico que talvez vocês fiquem até decepcionados, porque é um exercício fácil. É um exercício sobre como achar um plano tangente em 3D de uma função de duas variáveis num ponto dado. Se a função for diferenciável, o que em um caso geral costuma ser um processo bem simples, o exercício de hoje vai mostrar isso pra gente. Bora lá? Vamos começar? Vamos começar nosso exercício resolvido de cálculo 2, começando pelo enunciado. Determine a equação do plano tangente à função f de xy igual x vezes e elevado a y no ponto 1, 0, 1. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber poucas coisas. Primeira, como calcular uma derivada parcial? Você tem uma função de duas variáveis x e y. A ideia é, quando você faz a derivada em relação à variável x, você finge que y é constante e vice-versa. Quando você vai derivar em y, você trata x como se fosse constante. Outra coisa, a gente tem que saber a equação do plano tangente. Se você tem uma função diferenciável num ponto, o plano tangente tem a equação z menos f de x0, y0 igual derivada parcial em x no ponto vezes x menos x0 mais derivada parcial em y no ponto vezes y menos y0. Parece que é uma fórmula muito zoada, mas no fundo essa fórmula ela é uma versão 3D da equação da reta tangente, que a gente usava i, ioiô, michôchô e o m era a derivada. No caso, a gente tem z menos z0, porque a função no ponto nada mais é do que o z da origem, é igual coeficiente de x. Quando a gente tinha em cálculo 1 a derivada era o coeficiente, aqui você tem derivadas parciais xy, você tem dois coeficientes xy. O coeficiente de x multiplicando x menos x0 e o coeficiente de y multiplicando y menos y0. Com essa analogia, fica bem mais fácil pensar no plano tangente como uma versão 3D da reta tangente, o que vai dar certo em 100% dos casos que a função for diferenciável. Mas em cálculo 1, quando ela não era diferenciável, o ioiô michôchô também dava errado. Então, as analogias continuam valendo. Feitas as observações, vamos resolver. Bom, como a equação do plano tangente é dada por aquela expressão z menos z0 igual ao coeficiente de x vezes x menos x0 mais coeficiente de y vezes y menos y0, a gente tem que saber as coordenadas do ponto x0, y0, z0 e as duas derivadas parciais para substituir aqui. Vamos começar calculando as derivadas parciais. Como a nossa função era x vezes e elevado a y, se a gente deriva em relação a x, a gente finge que o y é como se fosse uma constante e o x é uma variável. Então, no fundo, essa função é derivar x vezes constante. O resultado da derivada é a constante. E no ponto, quando x é 1 e y é 0, a gente tem e elevado a 0, que é 1. Essa é a primeira derivada parcial. Segunda coisa, vamos derivar agora em y. Se a gente deriva em y a função x vezes e elevado a y, o x é como se fosse uma constante vezes a exponencial. Então a derivada vai ser a própria constante vezes a exponencial, o que no ponto, quando a gente troca o x por 1 e y por 0, fica e elevado a 0, que de novo é 1. E finalmente o f de x0 e y0, que é o z0, foi dado lá no enunciado que o ponto tinha coordenadas 1, 0, 1, z0 vale 1. Então vamos substituir isso na equação do plano. Vai ficar z menos z0 é igual coeficiente de x, que era 1, vezes x menos x0, mais coeficiente de y vezes y menos y0. Y0 é 0. Aí a gente pode fazer as distributivas. Esse menos 1 dos dois lados a gente pode cortar ele, porque ele é igual. Sobra z igual a x mais y, que é a equação do plano. A gente dá um destaque maior ainda, e encerra o exercício aqui. Nesse caso a gente pode ir além, usando softwares gráficos para desenhar a função original. Em torno desse ponto, aqui o centro da nossa figura, nesse plano de baixo xy, é o x igual a 1, y igual a 0. E aí a gente põe um efeito de transparência. E depois disso a gente manda sobrepor o desenho z igual a x mais y. O que dá é esse plano, que é exatamente o plano tangente. Ele passa tangente aqui no ponto 1, 0. E isso comprova que a gente estava realmente certo. E é isso. Planos tangentes são fáceis quando você tem essa função dada explicitamente. Z igual a f de x e y. Pretendo no futuro fazer exemplos quando a função é implícita. Aí a teoria muda um pouco no sentido de que as derivadas não são tão fáceis de calcular. Mas a equação z menos z0 igual ao coeficiente de x, x menos x0, mais coeficiente de y vezes y menos y0, continua valendo. Então, a teoria de plano tangente está feita.
O que falta é um detalhe de como fazer uma derivada diferente. Mas isso é um tema futuro, e se você quiser você mesmo sugerir um tema futuro, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se quiser um contato direto, vocês podem entrar em contato direto aqui comigo, ou por e-mail, ou pelo Instagram, ou ainda com os comentários embaixo, mas você pode usar esse espaço para fazer elogios, fazer críticas, fazer pedidos, propor questões de desafio. Eu tenho questões de desafio que eu recebi de alunos, isso é bem legal para resolver juntos. E propostas para deixar o canal mais interessante, mais interativo, mais com cara daquilo que vocês querem ver. Agradeço a todos vocês por terem visto até aqui, muito obrigado e eu espero poder ver vocês no futuro. Até a próxima!